A paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar com os irmãos. E aí a gente fica ouvindo esse povo cantar em espanhol. Meu marido olhou para mim e falou assim: gente, acho que esse povo está cantando a língua dos anjos, né? Porque parece que ativa uma coisa assim, né? Eu só vou cantar em espanhol agora. Mas falando brincadeiras à parte, gente, que unção na ministração dos nossos irmãos essa manhã. Que graça. Quem sentiu aí a unção e a presença do Senhor? Deus está neste lugar, amém? Deus é bom demais. Quero expressar a minha alegria de estar aqui com os pastores. Minha primeira vez, gente, em Portugal. Olha que bênção. Gente, eu estou amando esse lugar. Eu já falei para Deus, Deus me traz de volta. Quero voltar aqui, porque eu estou amando este lugar. E dizer a vocês, irmãos, assim, que é um presente para mim, para o meu marido, Paulo, poder compartilhar e estar vivendo esse tempo de festejar a tenda em Portugal. Esse tempo de festejar essa igreja em Portugal. E ao mesmo tempo de já celebrar a expansão da tenda em Portugal. E fora de Portugal, a ampliação da tenda. O puxar, né? Porque acontece um milagre, né? Deus vai esticando a tenda. E aí a gente só tem que firmar bem as estacas, amém? Então que Deus levante cada vez mais essa ousadia no meio do povo. Amados, eu vim de Londrina, no Paraná. Né? Nós somos pastores em Londrina. E é um privilégio poder estar aqui. E falo para vocês com a sensação de que eu vim só aprender com os amados irmãos. Então, nesta manhã, me sinto apenas lavando os pés dos irmãos, porque eu vim reconhecer o sacrifício da igreja neste lugar. Ao ver os frutos, ao ver a manifestação do Senhor e ao ver a presença de Deus aqui. Pois já está frutificando e já está acontecendo. Imagino o que será daqui a poucos anos, as grandes coisas que Deus fará em vocês, através de vocês e através dos frutos que virão por vocês. Pois essa semeadura já se mostra visível de que será uma linda colheita. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos e agradeço assim, o privilégio de ter sido convidada pelo pastor para estar compartilhando. É uma palavra que está em Números, no capítulo 20, a partir do versículo 22. Números 20, a partir do versículo 22. E eu gostaria de orar com os irmãos antes de começarmos esse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o teu santo nome pelo privilégio, pela honra, pela graça e por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar. Eu oro, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para fazer essa manhã ainda, pois já começou e já poderemos dizer, é o suficiente, mas o Senhor ainda tem uma porção que o Senhor deseja derramar. Já está cheio da tua presença. Já há anjos passeando neste lugar. Já há anjos com espada de fogo neste lugar. Já há anjos com bandejas, porque eu posso ver essas bandejas preparadas, sendo servidas para quem quiser comer. Então que seja, Pai, uma manhã de banquete, em nome de Jesus. Se manifesta no meio do teu povo mais uma vez, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu gosto muito do Antigo Testamento, mas quando eu era criança tinha umas coisas que eu não entendia, né? Existe uma canção muito antiga, que eu acho que os mais antigos gostam de ouvir. Gente, eu não sei cantar, mas eu me arrisco. Que é aquela canção assim... Foi lá no Monte Horebe, assar. Quem conhece? Canta aí comigo. Foi lá no Monte Horebe. Foi lá no Monte Horebe. Então, mas eu entendia que foi lá no Monte Horebe assar sardinha. E eu ficava, gente, como é que foi lá no monte? Por que ele subiu o Monte Horebe só para assar sardinha? E aí vinha a segunda parte da música que me complicava ainda a minha cabeça. Que Moisés queria saber por que não consumia sardinha. Eu digo, Deus, como é que tu manda um homem subir o Monte Horebe, assar a sardinha e fala para ele não comer a sardinha?
E essa era a minha percepção da canção, né? A gente vai crescendo, vai aprendendo a palavra, mas às vezes a gente não consegue, mesmo grande, entender algumas coisas. E é por isso que Deus compartilha não com uma pessoa só, mas com vários irmãos, que é o que a gente está tendo esse banquete aqui, a revelação. Porque não é do interesse de Deus entregar a uma única pessoa a revelação inteira da palavra e de quem Deus é. Isso, ele compartilha com o corpo de Cristo que está neste lugar. E é por isso que essa manhã foi tão rica, ao ver a pastora Cris ministrar. E Deus falou assim, observe a unção que essa mulher carrega, porque isso me basta. Ela carrega a unção. Então imagine o que Deus ainda tem para compartilhar com o povo do Senhor, amém? E Números, vamos ler comigo, Números capítulo 20, a partir do versículo 22, que diz assim: toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao monte Or. Naquele momento, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois, esse é o pulo do gato, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho, Eleazar, para o alto do monte Or. Tire as vestes de Arão, coloque-as em seu filho, Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados e ali mesmo ele morrerá. Moisés fez conforme o Senhor ordenou, subiram ao monte Or, à vista de toda a comunidade. Moisés tirou, não foi Arão que tirou. Arão não tirou as roupas sozinho. Moisés tirou as vestes de Arão. E Moisés colocou no filho de Arão, Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. E depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Esse episódio aqui, ele é um episódio que ele mexeu muito no meu coração. Porque quando eu li esse episódio, eu lembro que eu chorei. Já tinha lido, já tinha ouvido ministração, já tinha estudado um pouco sobre isso, mas quando eu voltei a estudar esse ano, Deus me atingiu como se fosse uma espada no meu peito. Eu lembro que eu estava tomando café à mesa sozinha, e eu estava lendo a palavra de manhã cedo, e eu comecei a ler sobre isso, e eu comecei a chorar compulsivamente nessa cena aqui. E essa é uma cena de uma despedida, do fim de uma jornada, do encerramento de uma carreira, do final de uma história, do término de um processo. Esse é o ponto final de uma jornada longa, uma jornada de sucesso, uma jornada extraordinária, uma jornada com batalhas e vitórias, uma jornada cheia de surpresas, uma jornada de vencer o inimigo. E agora é a última jornada que essa família, Arão mais velho, irmão de Moisés, o filho de Arão, Eleazar, sobrinho de Moisés, em que uma família vai fazer juntos agora, subindo o monte Or. E por que Deus agora vai chamar e dizer assim: Moisés, chama Arão, chama Eleazar, quero falar com vocês aqui em cima. Sobe o monte Or, estou esperando vocês três. E tem mais, hoje é o último dia de Arão. Sobe aqui que eu quero falar com vocês agora. Rapidamente, eles obedeceram. Porque foi uma mensagem expressa, clara. Eu quero falar com vocês, subam, porque eu estou esperando para vocês. E tem mais, eu já estou dizendo o que eu vou fazer aqui em cima. Eu quero que vocês subam, porque já está dado o recado. E eles sobem. Mas para a gente entender esse processo, acontece alguns capítulos antes. Um monte de história. Porque você que está aqui hoje, você conhece que o povo de Israel, chamado pelo próprio Deus e muitas vezes por Moisés, dito como um povo rebelde, um povo desobediente, um povo inclinado ao erro,
Um povo inclinado a fazer aquilo que não era para fazer. Imagina, não tem ninguém aqui assim. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que você fala a verdade várias vezes para a pessoa e a pessoa continua fazendo errado? Você conhece alguém? Meu irmão, você tem um filho ou uma filha que você fala o mesmo conselho várias vezes e você tem que voltar para aquela pessoa novamente dar o mesmo conselho porque continua fazendo errado? Esses dias antes de vir para cá, meu marido deu uma ordem expressa ao nosso filho de 18 anos. Um menino incrível, obediente, amável, doce, profético, intenso, apaixonado por Jesus. Mas ele recebeu uma ordem do meu marido. Davi, pegue X valor, vá a tal lugar, pague esta conta assim, assim, assim. Depois você pegue o X valor que sobrar, deposite na conta para pagar X conta assim, assim, às 10 horas da manhã da quarta-feira, da terça-feira. Nós estávamos em São Paulo e eu ouvindo a ordem expressa. E meu marido pega novamente e manda outra, porque tem que escrever, tem que mandar áudio, tem que falar por vídeo às vezes com a pessoa, não é? Não é verdade, não? E a pessoa ainda vai dizer para você, mas eu não entendi o que você falou. Ou vai dizer assim, você não falou isso, não, você tem prova. A pessoa é capaz de dizer, você tem prova, está lá no áudio, que tu não falou o negócio. Aí, quando é no outro dia, meu marido bem descansado, Davi, fizeste o que te mandei? O que, papai? Foi uma ordem, não foi duas, não foi três. Não tinha motivo para perguntar o que, papai. Meu marido respira profundamente. A gente estava no aeroporto, já na Alemanha, né? A saúde do Brasil está na Alemanha, sofrendo com a coisa que tinha que acontecer no Brasil, não tinha acontecido. Aí ele fala assim, eu vou perder a paciência. Eu digo, respira. Né? Respira. Aí ele fala novamente, então é porque eu pensei que se eu fosse mais tarde, eu já combinava com o negócio que eu tenho que fazer, já juntava o horário, e aí eu já fazia tudo ao mesmo tempo, entendeu? Para dar aquela arrumadinha na agenda. Meu marido falou assim, Davi, obediência pela metade é... Você vai falar mais alto? Obediência pela metade é... Pareceu bonitinho. Pareceu lindo. O menino parecia até ter maturidade. Vou organizar a minha agenda para poder fazer todas as coisas que eu preciso. Desobediência. Quando Deus nos manda fazer uma coisa, e Ele é claro, a gente faz a metade, do jeito que a gente acha, ou da forma que a gente interpreta, e a gente dá uma desculpa espiritual para aquilo, ou dentro da nossa agenda, do nosso tempo, nós não estamos sendo obedientes. Nós estamos sendo desobedientes. E um pouquinho antes disso, a desobediência aqui não vai ser do povo de Israel, não. O povo aprontou, tem a rebelião de Coré, lá, aí morre a família de Coré, a terra abre, 250 caem no buraco, naquele bando de rebelde, e parecia que estava tudo legal. No dia seguinte, de manhã cedo, já tinha outra rebelião. O povo gritando, Moisés, Arão, vocês mataram nossos amigos. Olha, gente, é uma palhaçada, né? Moisés, Arão, os nossos irmãos morreram. Moisés, já outra rebelião, por quê? Porque um coração rebelde procura um culpado. Um coração rebelde não toma para si a responsabilidade. Então a gente desvia o caminho, faz o que a gente quer e ainda culpa o outro por isso. Você sabe, meu irmão, aquela esposa que você fala assim para ela, escolhe o que você vai comer. Aí ela fala assim, escolhe você, amor. Aí você escolhe. Aí ela não gosta da comida que você escolheu. E aí ela fica com aquela cara comendo assim. Aí você pergunta, você gostou, amor? Aí ela, Ainda culpando você pela escolha que ela não fez. Irmãos, eu não quero, eu sou assim, tá? Algumas vezes. Estou em processo, né, amor? Melhorei. Ontem quem escolheu o prato errado foi você. Te amo. E aí agora, a situação aqui é a seguinte. Mais uma rebelião. Deus fala,
Nesse mesmo dia, 14.700 pessoas morrem por causa da rebelião do dia seguinte, a rebelião de Coré. E vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí chega uma hora, gente, que o líder, o pai, a mãe, perde a paciência. Porque quantas vezes eu, como mãe, já perdi a paciência com os nossos filhos? Temos 3, um de 20, um de 18 e uma de 7. São 3 fases diferentes. O de 20 já casou. Que eu falo, homem bom casa cedo. E aí eu fui falar isso para ele, filho, tá cedo para você casar. Você me ensinou a vida inteira que homem bom casar cedo. Eu digo, ai meu Deus. E casou bem. Está bem casado, graças a Deus. Trabalhando, está feliz. Mas a questão que eu trago para vocês aqui é que na maioria das vezes a gente gosta de responsabilizar o outro. E mesmo quando a gente está irritado, nervoso, a gente ainda culpa o outro. Certa vez uma brincadeira que o meu filho Daniel resolveu fazer com o meu marido. Ele disse assim, mãe, a gente estava à mesa, isso me marcou bastante. Terminamos de comer e a gente sempre falava assim com eles, né? Hoje é você que lava, hoje é você que lava. Então, a louça era do Daniel aquele dia e ele levantou da mesa, cochichou no meu ouvido e falou assim, mãe, quando eu levantar da mesa aqui, aí você fala assim, ó, Dani, hoje você lava a louça. Aí eu vou dizer assim, lava você. Digo, Daniel, não vai prestar não. Não vai prestar, filho. Lava, mãe, vamos trollar o papai. Não presta trollar papai. Papai gosta de trollar os outros. Ser trollado ele não gosta. Oh, Senhor, vai revelando o manto neste lugar. E aí ele pega e levanta da mesa assim, o Paulo está comendo. E ele levanta e eu falo assim, Daniel, hoje a louça é com você. E ele levanta, passa por trás de mim. Lava você, rapaz. Aquela cena inesquecível. Paulo bate com as 2 mãos na mesa assim, ó. Pá! E levanta. Como é que é, rapaz? Rapaz, cresceu, o homem já é grande, ficou maior. Como é que é, rapaz? E foi para cima do Daniel, pastor. Foi liberar uma palavra profética para sentir no corpo, na alma e no espírito. E ele partiu para cima do menino. E o menino ali já ficou todo nervoso, né? E disse assim, tu tá falando o quê com a minha mulher? Que antes de tu ser meu filho, ela veio na minha vida primeiro e tu vai ver uma coisa. Aí o menino já falou, papai, é trollagem, é trollagem. Nessa época a gente nem sabia o que era trollagem. Então se eu não explico um pouco, ele ia levar a trollagem de volta. E eu disse, amor, é uma brincadeira. Ele, quê? É uma brincadeira. Que brincadeira sem graça. Tu ia já levar por causa da tua brincadeira. Tem hora que sobe uma ira. Que se você não controlar, você vai para cima. Tem coisa que o homem tem que fazer. Tem que reagir. E aqui agora a gente está vendo uma situação natural que parecia que tinha que reagir desse jeito. Que foi a situação da vara de Arão. Qual que é a situação aqui pontual, meus irmãos? Chega um momento, depois disso tudo, que Moisés está aqui, ó. Não estou aguentando mais. Aquele Moisés, que toda hora que Deus falava assim, eu vou destruir esse povo. Moisés faz, não. Oh, você vai fazer isso. O que as outras nações vão falar, Senhor? Que tu tirou o povo do Egito para morrer num deserto. Faz isso não. Esse Moisés, que muitas vezes diz assim, oh Deus, me mata, mas não mata o povo. Agora ele está assim, ó, mata essa desgraça. Quero que acabe. E nesse momento aqui, nesse momento agora, houve mais uma rebelião. E aí Deus manda que Arão e Moisés peguem 12 varas dos líderes das 12 tribos. E uma das varas era a vara de Arão. E fala assim, coloca as 12 varas dentro da tenda. Coloque as 12 varas dentro da tenda. A tenda do Senhor, a tenda onde havia manifestação, a tenda onde havia nuvem de glória, a tenda onde havia ali o óleo da unção, onde o fogo não se apagava de dia e de noite. Dentro da tenda, coloque lá, que o povo vai ver com quem está a minha autoridade. O povo verá com quem eu estou. No outro dia de manhã cedo, 12 varas, das 12 tribos, dos 12 líderes. Todas as 11 varas secas, apenas a vara de Arão aparece florida
e carregada de amêndoas, simbolizando claramente que aquele milagre, aquela situação, representava para Arão que ele carregava a unção, a autoridade e a presença de Deus. A unção, a autoridade e a presença de Deus. Então todo Israel reconheceu, e parece que precisa haver grandes coisas para a gente reconhecer, parece que tem que ter uma luz, um holofote gigantesco em cima de alguém para a gente reconhecer, parece que tem que ter muitos microfones ligados para a gente reconhecer, parece que tem que ter o pregador das nações para a gente reconhecer que aquele homem de Deus, e muitas vezes o homem e a mulher que carregam a unção está de joelho no chão e ninguém conhece o nome dele. E às vezes a gente está desejando o palco, desejando aquele lugar alto, e Deus está dizendo assim: o meu céu não tem microfone, no meu céu não tem púlpito, no meu céu o único altar sou eu, o único trono quem senta sou eu, este é o meu lugar, e eu não divido a minha glória com ninguém, pois a presença é minha, e eu compartilho com quem eu quero, pois eu reconheço o coração daqueles que me buscam. Mas precisou de um grande evento. Porque parece que precisa de um grande evento para a gente reconhecer que existe uma unção, uma graça, um poder. Meu irmão, esse aqui é o grande evento do céu agora. Esse momento agora que nós estamos aqui, que é uma presença. E o céu está neste lugar agora. Nas palavras que foram compartilhadas, nas canções que foram tocadas, nos ministros que subiram neste lugar. A unção de Deus está neste lugar agora, aleluia. Há uma presença intensa todos esses dias, desde o primeiro dia, que eu senti, porque já estava aqui, porque quem estava de joelho no chão, já estava atraindo a presença do Senhor para este lugar. Isso aqui não está acontecendo porque nós estamos aqui. Isso aqui está acontecendo porque há um povo de joelho no chão que reconhece a unção daqueles que não são famosos, mas que buscam a presença do Senhor. Daqueles que não buscam ser reconhecidos nessa terra porque aqui passa, mas na eternidade, onde teu nome nunca será esquecido. Na glória, onde teu nome não passa, está para sempre escrito no livro da vida. Aqui as pessoas vão esquecer de você, vão esquecer de mim, mas lá você será sempre lembrado. Porque tem um lugar especial. Então, vamos adorar diante do trono de Deus, junto com os anjos, com os querubins, com os 24 anciãos. Nós estaremos lá. Nós seremos aqueles que vamos ser recebidos na porta de entrada. Nós estaremos lá para desfrutar do grande banquete celestial. Esse dia vai ser lindo. Mas até chegar esse dia, tem uma missão para a gente cumprir aqui e no agora. Amém? Mas muitas vezes a gente trava toda a nossa missão. Porque não é sobre como você está vivendo a missão agora. É sobre como você termina ela. É sobre como será o teu último dia da missão. É como você vai chegar no último dia diante do Senhor, no último dia do teu fôlego de vida. E aqui, o pastor vai ser, me dá um valor do horário, tá? Sim? Tá bom. E aqui eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. A autoridade que te é dada é para algo que Deus quer que você faça. Como eu disse, obediência pela metade é desobediência. Não confunda intimidade com Deus com libertinagem. Não é porque você tem acesso a Deus que você acha que você pode fazer qualquer coisa e ainda usar o nome de Deus. E ainda dizer, falei com aquela pessoa, fiz desse jeito, porque eu precisava mostrar a minha autoridade. Eu não queria, mas tive que usar. Detesto essa frase. Eu não queria revelar a minha autoridade, mas precisei. Olha a soberba bem escondida. Foi mais ou menos aqui, pouquinho parecido que aconteceu com Moisés e com Arão. Eles entram na tenda, em determinado momento,
em que o povo estava com muita sede, reclamando, não tem água, não tem água, não tem água. Oh, meu Deus, vamos morrer. Já estava há 40 anos no deserto, não tinha morrido ainda de sede. Deus sempre providenciou mais uma situação para você dizer que vai morrer. Eu falo que o ingrato, ele tem amnésia seletiva. Você faz, você que é generoso, você sabe disso. Você faz pelo ingrato. E quando você não faz por ele uma vez, ele diz assim, ninguém nunca me ajudou. Amnésia seletiva, ele só esquece dos que ajudam. Ele nunca esquece de reclamar, mas nunca lembra de agradecer. Esse era o povo de Israel nessa situação em que Moisés estava aqui, ó. Moisés queria pegar o povo assim pelo pescoço. Meu irmão, se você é pastor e você é pastora, você sabe o que eu estou falando. Tem hora que a gente não quer só ajudar a ovelha. Tem hora que a gente quer tirar o pelo da ovelha, o couro da ovelha. Tem gente que a gente quer espremer a ovelha. Mas a gente não faz porque a gente tem Jesus no coração. Aí a gente lembra, não fui chamar para isso não. Essa morre carne, morre. Né? Porque a gente volta para o lugar e fala assim, Jesus, volta bem para cá agora. Porque tem hora, gente, que pastor está no limite. Que líder está no limite. Que você no seu trabalho está no limite. Que você como pai ou como mãe está no limite. E chegou a hora de Moisés. Moisés chegou aonde? No limite. Vocês reclamam demais. Você reclama porque está quente hoje. Reclama porque estava frio ontem. Reclama porque tem muita cadeira. Reclama porque tem pouca cadeira. Reclama porque o lugar está muito grande. Reclama porque o lugar está muito pequeno. Reclama porque tem 2 caixas de som. Reclama porque tem 1 caixa de som. Você reclama. E Moisés estava nesse ponto aqui. Aí ele entra na tenda que Deus mandou ele lá. De Moisés, assim, ó. Moisés, tu vai lá na tenda. Tu e Arão, vocês 2. Pega a vara. Aí você chega lá e você fala, ó pegadinha, gente. Tem hora que Deus quer testar a gente. Sabe aquela hora que você vai fazer aquele teste do psicotécnico, que começa a ficar tudo diferente, você não sabe mais o que você está marcando? Era esse teste de Moisés. Moisés, tu pega a vara, entendeu? Pega a vara. Aí Deus manda uma mensagem no WhatsApp, pega a vara. Aí Deus manda o áudio, Moisés, tu pega a vara. Aí Deus faz uma mensagem de vídeo, Moisés, tu pega a vara e tu fala com a pedra. Fala com ela, que eu vou fazer a coisa acontecer. Moisés estava tão na carne naquele dia, tão irritado, tão nervoso, tão chateado, com seus muitos direitos e motivos, porque fala para mim que ele não tinha direito, ele tinha. O nosso ser carnal, o nosso senso humano. Moisés estava cheio de direito, minha gente. E tinha que ter um advogado ali para advogar a causa de Moisés diante de Deus, porque esse homem tinha direito. Não é sobre ter direito, é sobre obedecer. Porque obediência pela metade é desobediência. Aí ele pega lá e vai pegar a vara. Vamos embora, Arão, bora pegar essa vara que é hoje. Tá comigo, Arão? Eu tô aqui. Passa embora, pegou a vara. E Arão e Moisés rumo à pedra. Quando chega na pedra, ele já chega na empolgação. Sabe o crente já vem empolgado, né? Vem assim, bora que hoje vai sair água da rocha, na força e tal. E pá. Saiu água? Saiu água? O povo bebeu água? Os animais também? Deu tudo certo no final? Deu ou não deu? Deu certo. Saiu água da rocha. O povo bebeu água. Os animais beberam água. Deu tudo certo. Estava certo com Moisés e Arão? Não. Porque para quem Deus dá a visão, Ele também cobra a execução da visão. Para quem Deus dá a visão, Ele também cobra a execução da visão. Ano passado, eu nunca falei sobre isso. Não vou falar muito, não. Eu e Paulo passamos um momento muito difícil, extremamente difícil em nossa vida. O pior momento de nossas vidas. Uma situação dentro da igreja. Avassaladora, destruidora,
com potencial para nos matar, com potencial real para nos matar. E foi muito difícil. Houve uma grande evasão por situações que a quem Deus deu a visão, nós tínhamos que ter ido exatamente por um caminho. E com um coração muito bondoso, muito amoroso, a gente compartilhou um pouco da visão com uma pessoa que, na verdade, não estava do nosso lado, estava contra nós, mas nós achávamos que estava do nosso lado. Essa pessoa semeou uma semente de discórdia tão grande no nosso meio, tão destruidora, tão maligna, tão satânica, tão diabólica, que até hoje nós estamos colhendo alguns desses malditos frutos, que não fomos nós que semeamos. Mas por causa da visão, a responsabilidade cai sobre nós. Inocentemente, mas a responsabilidade é para quem Deus deu a visão. Então, se Deus te deu a visão de algo, não negligencie as ordens expressas, claras de Deus. Porque Deus não deu a ordem para outra pessoa, deu para você. Pega a vara e fala com a pedra. Não é para pegar a vara e descer a lenha na pedra. É para falar com a pedra. Vai no banco, paga a conta. Foi o que nós falamos com o nosso filho. Simples, básico. Quase nos deu um prejuízo. Mas por pequenos desvios, nós sofremos grandes prejuízos. Deus está falando com todos nós, porque essa obra aqui, ela vai crescer além daquilo que vocês podem imaginar. E eu vi algo sobre essa igreja ontem. Não é sobre um crescimento de multidões. É sobre crescer e enviar multidões para fora. Cresce, envia para fora. Cresce, envia para fora. Cresce, envia para fora. Não é sobre ter uma igreja inchada, é sobre ter uma igreja cheia de pessoas novas para serem discipuladas, batizadas e enviadas outra vez. Segue a visão. Sem desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, amém? Não se bate naquilo que Deus te deu para cuidar. Não se bate naquilo que Deus te deu para cuidar. Paulo é muito amor, né? Paulo é um cara de muito amor. Eu sou a pessoa do cajado. Tanto é que algumas pessoas falam assim, lá vem a pastora da cajadada. Não é uma linha, é o completar das coisas. Eu demorei a entender, porque eu achei que eu era muito malvada pregando. E Deus falou assim, não, é a porção. Eu só vou te ensinar como entregar, que às vezes a gente quer entregar do nosso jeito. Mas Deus nos ensina como entregar a porção. E é muito fácil para mim, como mãe, brigar com os meus filhos, porque eu sou muito firme e muito forte. Tanto é que lá em casa, se quiserem alguma coisa que sabem que eu não vou dar, eles vão lá com o pai dele. Esse coração nobre, doce, amanteigado, esse veludo. Eu estou falando do meu marido, pastor. Porque parece que é mais fácil. Aí eles chegam com docinho, a minha filha de 7 anos. Menina tem 7 anos, meu irmão. Ele pega ela na escola. Se eu estiver nem no carro com ele, ela chega no ouvido dele e fala assim, papaizinho querido, tu acredita? Passa no Burger King. Aí ele fala assim, Sara, por favor, coloque o cinto. Aí eu já olho para trás, o que ela quer? Não vou passar um negocinho para ela, que ela pediu. Um negocinho. Eu já estou sabendo qual é o negocinho, né, minha gente? Mas às vezes a gente precisa, né, se posicionar. Então ele se posiciona muito forte com ela, porque é o docinho da vida dela. É a Sarinha. E Moisés, nesse momento, achou que tinha que fazer isso, só que com cajado. Não se bate. A vara representava a autoridade. Quando a vara seca de Arão produziu folhas, flores e amêndoas, Deus demonstrou que a linhagem e a escolha de Arão não estava equivocada.
E ele mostrou isso diante de todo mundo. Eis aqui o meu escolhido para esse lugar. Só que ser sacerdote, na vestimenta de Arão, havia escrito aqui na sua cabeça um negócio chamado santidade ao Senhor. E a Bíblia fala que sem santidade, ninguém verá a Deus. Nenhum homem verá a Deus. E aí agora Deus fala aqui no texto que nós lemos, mas sobe com Arão, que eu vou recolher Arão. E aí você começa às vezes a perguntar, mas por que vai recolher Arão? Quem bateu foi Moisés. Essa matemática não está batendo. O cara vai ser recolhido antes de Moisés. E os dois pecaram, os dois desobedeceram. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes não é você que faz, mas você é conveniente com o pecado do outro e você não fez nada para impedir. Às vezes não é você que faz, mas você estava do lado. E no teu silêncio, você liberou aquele sorrisinho no cantinho do olho, que incentivou a pessoa a dizer, tamo junto, vai lá. Arão não podia dizer, não fui eu. E aqui eu entrego algo para vocês. Essa igreja, ela vai crescer em verdade, em justiça e cheia do Espírito Santo. Então não negociem com o pecado de ninguém só para ter uma igreja cheia. Essa igreja será diferente e relevante, porque vai viver a verdade, andará na verdade e vai pregar a verdade. Não sendo conveniente, não andando na beirada do mundo, não, deixa aí quietinho. Deixa que o Espírito Santo, no seu tempo, irmão, as coisas são no tempo do Espírito Santo, mas é você que vai ensinar a palavra e deixar o Espírito Santo agir. Porque Deus está chacoalhando as nossas estruturas, para nós andarmos com uma vara florida. Amém, igreja? Não é porque deu certo que Deus gostou. Não é porque o final foi bonito, não é porque a igreja cresceu de forma exponencial que Deus gostou. Não é porque tem muita gente chegando que Deus gostou. O que Deus está gostando em vocês é porque vocês estão atraindo a presença dEle para este lugar. E no dia que eu cheguei aqui, posso falar a palavra? Deus me deu uma visão. Na primeira noite, eu não entendi nada. Eu digo, mas eu vou compartilhar só com os pastores. E depois ele falou que realmente bateu com algumas coisas. Eu vi uma nuvem vindo pela costa de Portugal, em direção a esse lugar e a cidade. E Deus me falava, é a minha presença, eu estou trazendo a minha presença. Eu disse, glória a Deus, aleluia, mais da tua presença. Mas, Senhor, ele disse, não, você não está entendendo. E Deus me levou à visão de Ezequiel. Na primeira visão, assim que ele chega no exílio, na Babilônia. Quando ele tem a visão de que a presença de Deus sai de dentro do templo. E que ele enxerga um buraco pela parede do templo. E havia cerca de 70 anciões que eram sacerdotes do Senhor, da linhagem de Levi. Levitas, adorando a outros deuses dentro do templo. Fazendo um misticismo religioso dentro da casa do Senhor. E Deus mostra o que estava acontecendo lá em Jerusalém. E Ezequiel estava lá na Babilônia vendo tudo isso. Então ele tem a visão que para ele é a pior visão da vida dele. Ele vê a presença de Deus saindo de dentro do templo. Que pior presença pode ter essa? O que pode ser pior para um cristão do que andar sem a presença do Espírito Santo? O que pode ser pior para um cristão do que não carregar o sacerdócio de Cristo Jesus? O que pode ser pior para um cristão do que estar totalmente vazio e não ter nada da presença de Deus? Está cheio de letra, mas não está na presença para poder transbordar. Sabe o que Deus está falando para a gente? Eu quero ver corações desesperados pela minha presença. Eu quero que você rasgue os corações, o seu coração e não as suas vestes por causa da minha presença. Eu quero ver corações rasgados, derramados no chão. Eu quero ver almas derramadas no chão por causa da presença de Deus. Porque a presença de Deus é tão constrangedora, é tão forte, é tão poderosa, que ela nos invade de tal forma que ela não nos deixa sequer ficar de pé muitas vezes. Apenas pela presença. Apenas por causa dele. Alguns dias atrás eu estava na minha casa orando.
E Deus falou assim, senta aí que eu quero falar contigo. Então eu me aquietei, fechei os olhos e comecei simplesmente a pensar nas coisas do Senhor, a falar com Ele. E eu não ouvi a voz dele. Eu digo, Senhor, tu disseste que tu ias falar comigo. E eu não ouvia. E simplesmente naquele momento veio uma presença de Deus tão forte, tão densa, que eu comecei a chorar copiosamente. E eu me prostrei no chão e fiquei por quase 1 hora chorando. Deus, tu estás neste lugar. E eu só sabia agradecer pela presença. E quando eu me levantei, eu falei assim, Senhor, tu não falou comigo. Tu queria mais? Mais que a minha presença. Meu irmão, que tudo que a gente possa desejar hoje é que a presença dele não passe de nós. É que a nossa veste sacerdotal não seja arrancada de nós. É que o Espírito dele não saia de nós, mas que permaneça. E que seja cada vez mais tenso, denso e profundo o movimento dentro de nós. Agora, por conta de tudo isso, eles sobem. E eles vão agora, vem cá. Eu vou levar você. E começa aquela subida. E aquela é a última subida de uma família que sobe em 3. E que vai descer em 2. Os últimos momentos, as últimas palavras. Moisés não conseguiu escrever o que foi o seu estado emocional para essa despedida. Porque senão ele teria escrito. Moisés não conseguiu dizer quais foram as palavras que foram faladas na subida. Porque eu tenho certeza que muita palavra foi mais ou menos assim, ó. Arão do céu, me perdoa. Eu peguei a tua vara, desci a lenha na pedra e tu que vai morrer primeiro. Tá tudo certo. Chegamos até aqui. Valeu a jornada. Olha quanta coisa a gente passou. Tu lembra naquele dia lá nas águas de Mara? Que foi aquilo, hein? E aquele episódio, a gente atravessando o Mar Vermelho. Que emoção! E começa a se falar, agora pedido de perdão, e surgem novos conselhos. Porque agora o pai ia passar o legado para o filho. Porque se você soubesse que hoje é teu último dia, pai, e você estivesse com o seu filho do lado, e ele fosse receber tudo que você carrega, carregar tudo que você tem de empresa, carregar a unção que você tem, você não perderia 1 segundo, você daria os melhores conselhos. Sim ou não? Sim ou não? Foi exatamente o que eu tenho certeza que Eleazar fez, que Arão fez com Eleazar. Filho, vem cá. Não faz isso não. Isso aqui que a gente fez. Deu ruim. Deu errado. Obedece ao Senhor de todo o teu coração. Vive em santidade. Honra o que está escrito aqui, ó. Santidade ao Senhor. Arão não foi digno. Não foi possível a ele tirar a sua própria veste. De Arão não foi dado a ele a honra de tirar a própria veste. Moisés tira a veste de Arão. Moisés tira a veste de Arão. E veste Eleazar. E não se fala mais nisso. Eu tenho para mim que quando isso aconteceu foi assim, ó. Caiu. Último fôlego de vida. Última chance. Mas eu tenho certeza que eles fizeram daquela subida, se era para ser 1 hora, demorou umas 3 horas para eles subirem. Se era para ser 5, eles saíram de madrugada, só chegaram de noite lá em cima. Sabe por quê? Para aproveitar o tempo. A minha pergunta para você hoje é: se hoje fosse o teu último dia e você soubesse, e Deus te desse as seguintes ordens: faz isso. Vai na rua agora e prega o evangelho para todo mundo que você vê. Vai na tua casa agora e pede perdão da tua esposa. Olha para o teu marido agora e dá aquele elogio que você nunca mais fez para ele. Olhe nos olhos dos seus filhos agora e tire ele das trevas, porque ele está se acabando em tristeza, em depressão, nos conceitos desse mundo. E você é a pessoa capaz de tirar ele desse lugar. E você tem aí, ó, 24 horas da tua vida para você fazer isso. Qual é o conserto que você faria agora? E se você tivesse que alinhar alguma coisa com Deus hoje, nesse momento, e Deus te desse aí 5 horas da tua vida, que tipo de conselho? Eu tenho certeza que você faria igual o rei Ezequias. Viraria doente, viraria para a parede, choraria, desesperado. Me ajuda! O pior rei de Israel, que foi Manassés, filho de Ezequias, era o cão chupando manga. O rei maldito, aquele homem.
A Bíblia fala que foi o rei que sujou as ruas de Israel de sangue. Foi capaz de colocar no nome do filho dele o nome de Amon, que era um dos deuses dos povos estranhos. E ainda sacrificou no fogo um dos seus filhos. Era um rei terrível. A Bíblia fala que quando veio a Síria, pegou ele, botou ele na corrente, levou ele para Babilônia, que na época a Babilônia pertencia à Síria, mandou para Babilônia. Quando chegou lá, ele se arrependeu. E Deus deu misericórdia para ele e botou ele de volta para Jerusalém. Os pecados deles foram tão grandes que a descendência pagou pelos pecados de Manassés. Mas ele se arrependeu. Nós temos hoje, nesse momento agora, um momento muito especial de Deus para nós. O que é que eu vou fazer com essa vara que Deus me deu na mão? O que você vai fazer com a vara de autoridade que Deus está entregando em sua mão? E se você só tivesse hoje para fazer, para se arrepender, para pedir perdão, para ser intenso na presença de Deus, para pedir perdão por não ter feito a tua melhor entrega para Deus, o que você faria para Ele agora? O que você diria para Ele? E se você tivesse a tua última subida no Monte Ó, o que você falaria para os seus? E eu quero te convidar a baixar a tua cabeça nesse momento. Quero convidar aqui o pessoal do louvor para vir aqui comigo. E comece a pensar, comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Deus, o que eu preciso alinhar? Como é que eu estou usando a vara que o Senhor me deu de autoridade? Como eu tenho conduzido a minha vida diante do Senhor? O que eu preciso fazer para agradar ainda mais o teu coração? 1 Pedro 2,9 vai dizer assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 1, de 5 a 6 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e os príncipes dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. E a Ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Existem muitos sacerdotes neste lugar. E há muitos que Deus vai levantar de forma diferente. E Deus me falou, pastor e pastora, Deus está levantando Josués e Calebes aqui neste lugar. Mas são Josués e Calebes. Não são aqueles que se abateram diante dos gigantes. Visão de águia, Josué e Calebe. Deus me fala sobre levantar Bezaléis neste lugar. Homens e mulheres com a capacidade de administrar e fazer com exatidão o que Deus manda. Com perfeição o que Deus manda. E nos mínimos detalhes. Mas Deus também me falou de mulheres aqui como Jael, Raquela, que derrotou Císera na guerra em que Débora liderou. Aquela que enfiou a estaca na cabeça do comandante do exército inimigo. Mulheres que não negociam com o mal, mas que se posicionam e que sabem estender a estaca, mas que sabem também destruir o inimigo. Mulheres de intercessão, de força, de autoridade. Mas Deus me fala também que Ele está levantando neste lugar homens como Benaia. Benaia foi o capitão da guarda de Davi. Homem digno, justo, que nunca quis usurpar o lugar de ninguém. Nunca desejou o lugar de ninguém. Mas que foi justo, guardando a vida de Davi. E quando Salomão assumiu, também lutou por Salomão. Não se trata de manter uma pessoa pela idolatria, mas manter a sua posição por causa do reino, sabendo qual é a tua patente no reino. Deus está levantando capitães de exército nesse lugar, que vão saber usar a sua autoridade, não para bater na rocha, mas para falar com ela.
Eu quero te convidar a corresponder com o Espírito Santo. Se você sabe que Deus está ministrando no teu coração, vem aqui na frente. Se coloque diante do Senhor onde você está. Ou venha se ajoelhar diante do Senhor, que nós vamos orar por você.